A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um programa, o programa O Poder da Fé, na qual Deus, nesta noite, Ele vai se manifestar neste lugar. Você que está entrando, você que vai adentrar, que vai assistir essa live, abre o teu coração, porque Deus, Ele vai falar diretamente contigo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Nesta noite nós te pedimos permissão para adentrar na tua casa, para pregar a palavra do Senhor para você, porque Deus, Ele vai transformar a tua vida, Deus, Ele vai transformar o teu caráter, meu irmão. Deus, Ele vai fazer com que a bênção dele te alcance, mas para isso você precisa dar legalidade ao Senhor, abrir o teu coração, para que Ele venha fazer uma obra na tua vida, para que Ele venha alcançar a tua família, alcançar todo o teu ser. Você que nesta noite precisa de um milagre, precisa voltar para os caminhos do Senhor, esta noite é o dia a qual Deus, Ele está te chamando, te convidando você para estar entrando na presença dele, vai estar iniciando essa jornada, vai estar recomeçando, mas este caminho ao qual o Senhor está propondo para você. Então nesta noite, eu não sei qual horário que você vai ver, eu não sei qual horário que você vai estar adentrando nesta live, mas como você pode ouvir aqui juntamente comigo, os vozes do Senhor, os pastores já estão clamando ao Senhor. Então você que está aí, feche os teus olhos e ore também neste momento. Ore neste momento que Deus, Ele vai falar com você, que Deus, Ele vai restaurar a tua comunhão, restaurar a tua vida e restaurar a tua família, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. Então nesta noite creia, meu irmão, creia nesta noite que o milagre vai te alcançar. Creia que a salvação está batendo na tua porta. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quem vai estar nos vendo pela página da rádio. Sim, Jesus, alcança, Deus. Meu Deus, dá o discernimento da palavra, abre a revelação da palavra, em nome de Jesus, abre a revelação da palavra, e glorifica teu santo nome. Usa a vida da missionária Lourdes, usa a vida do irmão Júnior, meu Pai, usa a vida da pastora Gina, usa a vida, meu Pai, oh, aleluia, da missionária Lidiane, do pastor Renato, para a minha vida, Senhor. Usa-nos, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com o seu querer. Que essa programação venha alcançar o maior número de pessoas possíveis e que todos sejam tocados e abençoados pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcance esse trabalho, Pai. Abençoe a igreja do Tabernáculo, abençoe a Águas de Gileade, meu Pai. Alcance os seus filhos e a todas as igrejas que vão estar nos assistindo. Abençoe a cada ministério, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oh glória a Deus. Aleluia. Seja dada ao Eterno, glória seja dada ao Senhor Deus. Aleluia. No ar, o programa O Poder da Fé. Apresentação, Pastor Fernando Holanda. Realização, Rádio O Tabernáculo de Deus Franca. Boa noite, amados, em nome do Senhor Jesus. Pastor Fernando passando aqui nessa noite para pedir a sua permissão para podermos adentrar dentro da sua casa mediante a pregação do Evangelho de Cristo. Antes de começarmos, eu te faço o pedido, convide seu marido, a sua esposa, o filho, seu irmão, parente, enfim, seu amigo, e vamos juntos em uma só fé proclamar o Evangelho de Cristo, que a bênção do Senhor Jesus esteja dentro da sua casa agora, dentro da sua família e principalmente dentro do seu coração. Está no ar o programa O Poder da Fé. Tabernáculo de Deus Franca. Amém, amados? E nessa noite nós acreditamos que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para cada um de nós, porque o tema que o Senhor nos deu hoje é um tema abençoado, é um tema propício e é um tema que reflete a sã doutrina. Mas antes da gente entrar, já no texto, eu quero estar apresentando aqui. Pastor Samuel, filma toda a equipe que está aqui nessa noite. Está aqui a missionária Lidiane, que cuida das imagens.
para nós, em nome de Jesus. Está aqui, né, a pastora Gi, que é apresentadora também do programa O Poder da Fé. Está conosco também nosso repórter, né, o Bill Campos, né, pastor? Glória a Deus! Glória a Deus! E está conosco na intercessão, né, a missionária Lourdes, aquela mulher de oração. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai trabalhar na nossa vida em nome de Jesus. E aqui nessa noite também, meu amado, nós temos um convidado especial que está aqui conosco nessa noite, um homem de Deus. Está comigo aqui o pastor Renato de Oliveira, da Águas de Gileade, e ele já vai declarar uma palavra profética para a sua vida. Glória a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma grande honra poder estar aqui com os amados irmãos em mais esta programação. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra para a tua alma. Nesta noite Deus marcou um encontro e esse encontro pode mudar a tua vida. Amém. Então fica conosco nessa programação, fica atento à voz do Espírito Santo nesta noite, fica atento a cada palavra que Deus vai falar, cada mensagem que vai ser dita aqui. É o próprio Deus falando ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Permaneça conosco para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto o pastor Samuel prepara, né, uma vinheta, logo após a vinheta, né, eu peço aos irmãos que baixem, né, aqueles que tiverem, né, vontade, baixa o aplicativo da nossa rádio. O pastor Samuel já vai deixar o link aí na descrição do vídeo, né, da transmissão. E é só ir lá, clicar em cima do link, vai já ir direto para o nosso site. Você vai rolando a tela para baixo, né? Vai aparecer lá a opção baixar. Você vai clicar lá, vai baixar, instalar o aplicativo no seu celular. E lá, né, no aplicativo você vai ter louvor, adoração e ministração da palavra de Deus 24 horas. É 24 horas, amados, Deus falando com você em nome do Senhor Jesus. Porque adorar é viver. Rádio O Tabernáculo de Deus, Franca. Nessa noite, amados, o tema, né, que o Senhor colocou em nosso coração, o texto base se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 4 e 5. Ai, meu Jesus. O tema hoje vai ser forte. Acabou o glória a Deus no estúdio, gente? Glória a Deus! O tema hoje vai ser forte. Amém? Vamos começar no versículo de número 3, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 3, verso de número 2, vamos no 2 a seguir, né? Está escrito assim: que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pastor Renato, hoje o tema vai ser um tema bem doutrinário. O programa, né, o tema é o poder da fé. Mas hoje, né, o tema que Deus nos entregou é um tema doutrinário. E esse tema, meu amado, você que está me ouvindo, meu irmão, você que está me ouvindo, né, eu creio que muitos pastores, porque hoje nós fizemos muitos convites para que muitos pastores e obreiros, né, pudessem estar assistindo esse tema de hoje. E eu creio que Deus não só vai falar ao seu coração, mas como vai derramar bálsamo e cura na sua alma também. Pastor Renato, essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito forte que traz grandes ensinamentos, não só, né, na questão doutrinária, mas também, principalmente, ela traz bastante esclarecimento com relação aos finais dos tempos também. Né? Correto. Muito bem explicado, pastor Fernando. Essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, possivelmente no ano 66 depois de Cristo. Timóteo, ele tinha ali uns 30 anos de idade, pastor, quando ele recebeu essa carta. Mas desde os 16 ele já acompanhava o apóstolo Paulo, né, e acompanhava o trabalho. E a igreja ali de Éfeso, situada na Ásia Menor,
assim como as igrejas de hoje, sofria perseguição, tanto política quanto religiosa. E devido a essas perseguições políticas e religiosas que eles sofriam, ainda tinham as pessoas dentro da igreja, que eram os anciãos, as pessoas que se achavam muito sábios, que de alguma maneira, pastora, tentava distorcer as escrituras, distorcer a palavra de Deus, talvez para tentar ganhar alguma fama, talvez para tentar ganhar algum nome, talvez para tentar ganhar algum simpatizante, mas estava distorcendo a escritura. E quando a gente lê 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 e 1 Timóteo também, a gente vai ver que Paulo, lá no comecinho, em 1 Timóteo, capítulo 1, ele já escreveu para Timóteo, falou assim: Timóteo, eu estou te escrevendo essa carta para você cuidar da igreja para mim, porque eu não vou poder estar aí. E nesse tempo, cuida para que não entre nenhum falso profeta, nenhum herege na igreja. Cuide para que nesse tempo não se levante falsos mestres, falsos líderes, para ensinar ou para as pessoas voltarem aos mitos e às fábulas. Isso no capítulo 1 Timóteo. E quando ele escreve essa segunda carta, chegou ao conhecimento de Paulo que por mais que Timóteo estava pregando, por mais que Timóteo estava orientando, por mais que Timóteo estava ensinando aquela igreja, pastor Fernando, o que ele tinha dito lá no 1 Timóteo capítulo 1 aconteceu. As pessoas estavam voltando às fábulas. Os mestres, os falsos doutores, eles se instalaram dentro da igreja e Timóteo não estava conseguindo controlar aquela situação. Por isso Paulo teve que escrever essa segunda carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era novo e a gente precisa entender isso. E às vezes quando a gente é um pastor novo que está começando, a gente ouve conselhos, procura alguns amigos, algumas alianças, e por mais que a gente pense que todos vão nos dar bons conselhos, por mais que nós como líderes pensem que todos vão nos amar e vão querer ajudar e querer ver a obra crescer, querendo ou não, a Bíblia diz que o joio, ele está no meio do trigo. Então tem falsas pessoas que se instalam dentro das igrejas ainda nos dias de hoje, falsos mestres, falsos líderes, que vêm para tentar distorcer a palavra e a escritura. E a gente, quando é menino, às vezes a gente cede a alguns conselhos desses. Por isso aqui Paulo diz: olha, Timóteo, você ainda era um menino, mas essa segunda carta, Timóteo já está mais maduro, Timóteo já está mais experiente. E a vida faz isso conosco, pastor Fernando. Quando a gente começa o ministério, a gente começa uma obra, não é fácil, é muito espinho, é muita dificuldade. E principalmente para quem quer levar a verdade, anunciar a palavra da verdade. Os tempos que Paulo escreveu aqui para Timóteo acontece hoje do mesmo jeito, da mesma forma. A gente prega a verdade, a gente anuncia a verdade, mas as pessoas hoje em dia querem o que? Elas querem comodidade. É igual o pastor Fernando disse, essa palavra de hoje seria uma palavra dura, uma palavra talvez difícil, né, de se ouvir. É uma palavra às vezes para liderança, porque tem muitos líderes hoje que talvez está triste, talvez está preocupado, porque perdeu alguns membros, porque às vezes aquele que ele cuidou, aquele que ele amou tanto foi embora, e às vezes foi embora, não deu nenhuma satisfação, e às vezes hoje está em outros lugares tentando levar uma vida que é uma vida aparente, porque a verdade não está sendo pregada em todos os lugares. Então os pastores que às vezes perdeu alguma ovelha, que alguma ovelha dispersou, o meu conselho é esse: fica firme, permaneça na sã doutrina, assim como Paulo está aconselhando Timóteo, permaneça na sã doutrina, não volte aos velhos costumes, não distorça a escritura, continue sendo fiel e leal à palavra de Deus, porque a própria palavra que você pregou um dia, a palavra está guardada, está cravada nesses corações, e essas pessoas um dia vão entender que você estava falando a verdade e vai voltar para trás, assim como o filho pródigo voltou. Muitos vão voltar, porque os sinais estão aí. É igual o pastor falou, nós estamos vivendo os últimos períodos, os últimos dias da igreja na terra, e a Bíblia diz que nos últimos dias isso ia acontecer, e hoje é uma realidade.
Antes da gente começar essa live, ainda falei com o pastor Fernando o seguinte: eu costumo dizer que aquilo que pregamos hoje é o jornal de amanhã. A escritura está cumprindo tão rápido que a gente fala no domingo, na segunda-feira, de repente vira notícia no jornal. Por quê? Porque a Bíblia não mente. A palavra de Deus, ela não falha, a palavra de Deus, ela não erra. Tudo está cumprido de uma forma muito rápida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já está prestes a voltar. Pastor Fernando. Glória a Deus. Meu irmão, e nessa noite, esse tema ele é tão importante porque eu acredito, pastor Samuel, que nós estamos ministrando, né, para pessoas, para pastores, líderes, pessoas de Deus, pessoas que estão machucadas ao longo da sua caminhada. E se eu perguntar aqui para todos os pastores que estão aqui nessa noite, todos os pastores que estão aqui, quem de nós não tem suas feridas abertas, suas feridas expostas? No meu ministério, nossa, foi quanta perseguição, quanta calúnia, quanta ingratidão, né? E se tem uma coisa que dói, é ingratidão, né, pastor Samuel? Só que o apóstolo Paulo, ele dá um conselho, meu amado irmão, para Timóteo, no capítulo 2, no verso 1. O primeiro passo para a gente superar essas retaliações, para nós superarmos, né, essas marcas no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, né, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meu amado amigo, você que está me ouvindo nessa noite, é nesses momentos de dor, nesses momentos que você talvez pense estar mais abatido, mais desanimado, que eu estou falando aqui com relação à obra, com relação ao ministério. Quem tem chamada, quem tem obra, quem tem ministério, quem dirige obra, quem preside obra, né? O quão é difícil, o quão é espinhoso o trabalho que você exerce na obra de Deus, e quão são as marcas que você traz no seu corpo. Porque, pastor Renato, veja bem, pastor, o líder, ele não tem quem desabafar, porque se você que é líder, né, eu falo, né, nós somos líderes, né, se você desabafa de repente com um parente, não tem como, ele não vai te entender. Tem coisas que nem com a esposa você pode falar, para não dar a ela um fardo muito pesado. Você muitas das vezes vai se abrir com o liderado. Às vezes, como o pastor Renato pegou aqui, às vezes o liderado, ele não tem a estrutura necessária. E o que ele faz? Ele pega aquilo que você desabafou, aquele momento de fraqueza, e às vezes pode até usar aquilo contra você. Veja bem, o nosso recurso, o nosso, né, refúgio está no Senhor. Você que é líder, você que está me ouvindo nessa noite, eu tenho uma coisa para lhe dizer: que Deus, Ele permite essas coisas acontecerem com nós, para você entender que o seu refúgio e a sua fortaleza é o Senhor. Tem certos momentos que você e eu, nós não vamos ter ninguém para conversar, não vai ter ninguém para desabafar, vai ter momento que o seu choro, ele nem vai poder ser visto por fora com lágrimas, vai ter que chorar por dentro mesmo. Mas olha, escute uma coisa, talvez o homem não te entenda, né, as pressões que nós sofremos todos os dias, aqui como Timóteo também estava sofrendo. Mas saiba de uma coisa: o Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite, aleluia, Jesus, que está presente aqui no programa O Poder da Fé, Ele sabe ler pensamentos, Ele sonda a nossa mente, Ele esquadrinha o nosso coração. O Deus que nós servimos, aleluia, está sendo pregado aqui nessa palavra. Ele sabe esquadrinhar as lágrimas do seu coração. E nessa noite tem palavra de bálsamo para a sua vida. Glória a Deus. Jesus, não é isso, pastor Samuel? É isso, pastor. E o interessante é que ele começa dizendo, né, para Timóteo, fortificar na graça. Porque nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, nós nos encontramos sozinhos. Muitas das vezes Deus, ele vai fazer com que a esposa não fique do lado. Muitas das vezes Deus, ele vai colocar com que os filhos não estejam do lado. Muitas das vezes Deus vai colocar que até mesmo a sua liderança não esteja do teu lado. Porque é onde que Deus quer mostrar a plenitude dele. É onde que Deus quer mostrar o poder dele. Por isso que nós devemos buscar o Senhor
Por isso que nós devemos sempre estar ligados na graça, porque é a graça que vai nos manter de pé, pastor. Porque é a graça que vai fazer nos momentos difíceis, que nós continuamos buscando ao Senhor, que nós não venhamos desviar. Pastor, quantas pessoas já não servem a Deus mais? Quantas pessoas já desviaram do caminho, porque não se fortificou na graça, porque deu ouvido a outras pessoas. Nessa noite Deus ele está dizendo para você não dar ouvido às pessoas, mas para você dar ouvido o que vem da palavra dele, para você dar ouvido àquilo que sai da palavra dele, da boca dele, porque aí então você vai se fortificar. Aí quando vir a tentação você não vai cair, aí quando vir algo mal você vai desviar, quando vir a aparência do mal você vai fugir. Quando nós estamos fortificados na graça, pastor, nós só olhamos para Jesus, nós só olhamos para Deus, e nós paramos de olhar para as pessoas que estão mentindo, e nós paramos de olhar para essas coisas que estão acontecendo, e nós só buscamos o reino, e nós só buscamos a graça do Senhor. E nesta noite Deus ele está te proporcionando essa graça para você. Talvez você não tenha força para orar, talvez você já desistiu, a sua fé já se esgotou, mas Deus está dizendo para você que Ele está te levantando. Deus está dizendo para você continuar firme essa jornada, essa caminhada, porque Deus ele tem preparado para você, não é uma casa terrestre aqui não, não é bens, não é carro aqui não, é uma mansão celestial que Ele tem preparado para você. Talvez você está olhando somente para as aflições, talvez você só está olhando para a adversidade, para aquilo que te falta, mas Deus está dizendo, comece a olhar para o reino, comece a olhar para a minha graça, porque nesta noite a palavra dele diz, a graça dele te basta nessa noite. Glória a Deus, aleluia. E a preocupação de um pastor, pastor Agir, é grande, porque você cuidar de vidas, amados, pastor sério, eu estou pregando aqui nessa noite para pastores sérios, que têm a chamada, pessoas que entenderam o que é uma chamada, né, que fazem a obra por terem uma chamada, não é? E a chamada, ela é espinhosa, porque a obra de Deus, pastores, todos nós que estamos aqui, meu irmão, você que está me ouvindo nessa noite, a obra ela é espinhosa, né? Eu estava vendo o texto que o apóstolo Paulo fala, né? Ele estava falando sobre o ministério dele, ele falou sobre o naufrágio, né? O tempo em que ele passou no abismo, né? As perseguições que ele havia passado, tudo que ele passou, mas tem um versículo, né, que ele falou que saltou os meus olhos, e ele diz, mas o que mais me oprime é o cuidado de todas as igrejas. Ele estava dizendo assim, olha, que as opressões que ele havia enfrentado, que ele havia passado, as perseguições, as calúnias, enfim, tudo que ele havia passado, as prisões, né, todas as surras de vara que ele levou, né, aquilo tudo, para ele era um motivo de glória, mas o que mais oprimia ele era o cuidado de todas as igrejas. E pastor, você que está me ouvindo nessa noite, cuidar de igreja não é brincadeira, é algo muito sério, porque você está cuidando de vidas. Eu falo de experiência própria, pastor Renato, né? Eu acordo pela manhã orando, eu durmo orando, eu almoço orando, eu trabalho orando. Glória a Deus. A minha mente está ligada o dia inteiro nos membros da igreja. Membro que faltou, eu falo de experiência própria, né? Aqui, irmão, você que está nos assistindo nessa noite, né? Aqui a gente tem vários pastores aqui, né? Pastores, os presidentes da obra, pastor presidente da Águas de Gileade, da igreja Águas de Gileade, né? Eu te falo uma coisa para vocês, irmãos, não é fácil. A gente dorme tarde, acorda cedo. Muitas das vezes, amados, a gente faz a obra, eu estou falando de pastor sério, né? A gente faz a obra sem intenção de recurso financeiro, porque quem tem obra, quem faz chamada, ele não faz a obra, sabe, preocupado com financeiro, com dinheiro, ele não faz a obra por isso, mesmo sabendo que digno é o obreiro do seu salário, né? Mas ele não faz a obra pensando nisso, ele faz a obra pensando na salvação de almas, na salvação de vidas. Aleluia! Nossa, eu estou sentindo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o papel de um pastor. O pastor, ele cuida de almas, ele cuida de vidas. Ele faz aquilo que Jesus fez na terra.
E muitas das vezes, o que acontece? Por servir a Deus piamente, e como o apóstolo Paulo diz, né, que todos aqueles que querem servir a Deus piamente padecerão tribulações e perseguições. Não é isso, pastor Eugênio? Teremos. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão clara, como o pastor Fernando estava ministrando. Nós fazemos a obra pelo amor. E como diz as Escrituras Sagradas, nós suportamos, irmãos, muitas provações por amor. Primeiramente a Deus é o nosso chamado. Nós não fazemos por vanglória. Nós fazemos porque nós reconhecemos que o nosso Senhor, assim como Ele se entregou por amor a nós, nós precisamos nos entregar em amor por esta obra, né? E 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim as Escrituras Sagradas: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha que palavra, irmãos. Se você aplicar as Escrituras Sagradas sobre a sua vida, porque muitos estão se entregando, né, pastores, a fábulas, a falsas doutrinas, porque, em primeiro lugar, o amor se esfria. Com o amor se esfriando, vem já a incredulidade, já deixa o temor, já não tem mais aquele temor, aquele zelo pela palavra, pelas Escrituras Sagradas. E um obreiro, quando ele apresenta a Deus aprovado, que não tem o que se envergonhar, que ele sabe, ele conduz muito bem a palavra da verdade, ele não se entrega a falsas doutrinas, a falsos deuses. Um dos deuses que muitos se entregam hoje é o dinheiro, ao mamon. Deixa a verdadeira essência do Evangelho, que é a conversão de almas, que é a renúncia, né, que é a remissão dos pecados, porque é isso que nos aproxima de Deus. E muitas vezes coloca o mamon na frente. E quando chega diante do Senhor, o que nós temos para apresentar ao Senhor? Mas o verdadeiro obreiro, que apresenta a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, que sabe, que ele conhece as Escrituras Sagradas, irmãos, ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Ele sabe que o Senhor tem que estar em primazia na nossa vida. E por que muitos se entregam a falsas doutrinas, falsos deuses? Aqui no versículo de número 14, você vai ver que os pastores, né, entre si ali, eles estavam falando, trocando de palavras de contendas, né? Contenda de palavras entre si. Por quê, irmãos? Porque muitos já não mais buscam a essência do verdadeiro Evangelho, que é renunciar a sua própria vida por amor a Cristo e se entregar a si, a uma morte de cruz que Ele se entregou, verteu o sangue dele na cruz por mim, por você. E Paulo sabia muito bem disso. Ele deixou tudo para servir a Deus, ao Senhor, do qual encontrou a Ele ali no caminho de Damasco. Mas essa epístola que ele deixa ali para Timóteo, irmãos, tem tantos conselhos nas Escrituras Sagradas que nós podemos mergulhar. A palavra de Deus é como um oceano, irmãos. Quanto mais nós lemos, mais nós nos aprofundamos, maior é a glória, o mistério que Deus tem para reservar para a nossa vida. Então que nessa noite você não venha se entregar a falsas doutrinas, nem ao Deus deste século. O Senhor está mandando eu dizer, ao Deus desse século que é Mamon. Porque ele diz, se você for ler um pouquinho antes, ninguém, versículo de número 4 diz assim: ninguém que milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então não se embarace com os negócios dessa vida, irmãos. Se desprenda dessas coisas deste mundo que te afastam muitas vezes do verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas se você se entregar hoje, essa palavra não é só para pastores, para líderes, são para obreiros, né, que fazem a obra. Porque tem pastores que hoje estão se militando, se embaraçando com os negócios dessa vida, e está se esquecendo do verdadeiro foco, que é manejar bem a palavra da vida eterna da justiça. E nós temos um ótimo
um excelente ajudador que é o Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é da justiça. E todos aqueles que pregam a palavra da verdade, que faz a justiça de Deus, não tem como falhar. Porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém, né, pastor Fernando? É isso mesmo. Estamos vivendo, amados, um período agora tão difícil. Eu estava conversando sobre isso, né, pastor Renato, né? A gente estava comentando sobre as dificuldades da obra, porque é bom a gente conversar sobre isso, né? A gente expor pessoas confiáveis, pessoas de Deus, né? Expor também, conversar, trocar opiniões, experiências ministeriais, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Foi o que o senhor disse. O senhor falou uma coisa que fez meu coração se encher de alegria, né? O senhor disse assim para mim: eu perdi bastante gente, né, na obra, perdi bastante membros, mas eu permaneci a mesma coisa. Glória a Deus. Nossa, palavra forte, hein? Eu permaneci a mesma coisa. Eu não mudei minha pregação. Glória a Deus. Eu continuei pregando a verdade. Eu conheço o trabalho do pastor Renato, ele prega, igual aqui, ele prega essa doutrina. E o que eu achei interessante é o mesmo conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Porque o que acontece? Está mais difícil, né, os períodos que estamos vivendo agora, né, principalmente com a modernização, muitas das vezes, existem muitos trabalhos que são feitos, né, e eu já errei muito com isso também, sou humilde para reconhecer, que para atrair mais membros, muitas das vezes, mais pessoas, às vezes a gente sai da doutrina. Nossa, é forte isso, eu senti meu corpo arrepiado. A gente sai um pouco, por quê? Porque precisa ter algo diferente. Nos dias de hoje você precisa ver, precisa ter algo diferente para entreter o povo, para atrair o povo. Mas o que atrai, aleluia, o pecador para a igreja justamente